Olá, caríssimos alunos, caríssimos estudantes e todos aqueles que me seguem no canal, que estão inscritos no meu canal. Eu agradeço a todos vocês. E hoje eu irei propor aqui mais um tema relevante para a filosofia, para aqueles que gostam de refletir, de pensar sobre os mais diversos assuntos. Lembrando você, caríssimo aluno, que apenas abordarei aqui superficialmente um primeiro passo para você ter contato com o tema e em sala de aula nós iremos nos encontrar para aprofundar esses temas e ampliarmos o debate ou os debates e as discussões. Hoje eu irei falar sobre o mito da caixa de Pandora, a origem dos seres humanos e como surgiram os males no mundo. Então, para início de conversa, eu vou falar sobre a questão do fogo, do domínio do fogo, que é um tema central no mito da caixa de Pandora. É óbvio, é evidente, é claro, é nítido que o fogo ou o domínio do fogo foi um dos grandes avanços para a humanidade. A partir do momento em que o homem conseguiu dominar, manipular o fogo, ele mudou o seu estilo de vida. Porque era um ambiente hostil no passado, um ambiente cujo clima da Terra era diferente, existia um frio intenso e o perigo também de animais ferozes. Tudo isso fazia com que o homem estivesse em constante perigo. O domínio do fogo foi um avanço para a humanidade. Por quê? O homem começou a utilizá-lo para se proteger, para se aquecer do frio, para se proteger dos animais e, mais importante, ele aprendeu a usar o fogo para preparar os alimentos. Isso fez com que ele evoluísse, melhorasse a sua qualidade de vida, o seu cérebro evoluiu muito a partir disso, porque o alimento se tornara mais saudável para os seres humanos e isso provocou uma evolução enorme para os seres humanos. Então é sobre isso que eu irei falar. O mito da caixa de Pandora vai dizer que Zeus, o deus maior do Olimpo, tinha vários filhos, entre eles Epimeteu e Prometeu. Epimeteu foi o responsável por criar os animais e Prometeu criou os homens, apenas os homens, sem mulheres. E eles viviam para sempre, eram eternos e viviam sempre em paz e sem guerra. Porém, os animais criados por Epimeteu, eles tinham mais habilidades que os homens. Os animais, eles voavam, eles tinham garras, eles corriam e tinham uma série de privilégios em relação aos homens. E o Titã Prometeu, que criou os homens, enciumado de que os animais tinham mais privilégios que os homens, resolveu então roubar o fogo que estava lá no Monte Olimpo e que poderia ser usado apenas pelos deuses. E Zeus se zangou profundamente por isso. Por quê? Porque, segundo o mito, o fogo era algo divino, era algo dos deuses e o homem não poderia compartilhar do uso do fogo. Por quê? O fogo, a partir do momento que Prometeu roubou o fogo do Olimpo de Zeus e entregou para os seres humanos, ele assegurava com isso então a superioridade humana sobre os animais. Pelo fato de o homem não ter habilidades como os animais, mas ele tinha o fogo que o colocava superior aos animais. Então o Zeus ali do Monte Olimpo, ele vê o homem usando o fogo aqui na terra, dançando e cozinhando em volta do fogo, e ele então resolve se vingar, porque o fogo ele era exclusivo dos deuses.
e era proibido por Zeus de que o homem utilizasse do fogo. Então ele resolve se vingar. Então ele pede para Hefesto criar Pandora, uma mulher, a primeira mulher. Então Hefesto ele cria Pandora e ela então é enviada a viver com os homens da terra. Pandora significa graça, beleza, inteligência e virtudes. Então Zeus entrega a Pandora, após ela ser criada, uma caixa com uma recomendação de que esta caixa jamais deveria ser aberta. Pandora então viria para a terra para alegrar os homens. No entanto, este presente dado a ela, a caixa, jamais deveria ser aberta. Então ela tinha uma condição: não fazer aquilo que estava sendo proibido, ou seja, abrir a caixa. Com o passar do tempo, Pandora então, muito curiosa, resolve abrir a caixa. Ela não resiste e abre a caixa. E no momento em que ela abriu, ela libertou da caixa todos os males do mundo, as guerras, as brigas, as enfermidades, tudo aquilo que é ruim. E quando ela viu aquilo saindo da caixa, ela resolve então fechar a caixa imediatamente. No entanto, quando ela fecha a caixa, a esperança fica presa na caixa, porque a esperança não saiu da caixa como os outros males. Então ela fica presa. E qual é a moral então deste mito? A moral do mito é essa: por pior que as coisas possam estar, ainda assim existe a esperança, aquela que está presa no fundo da caixa. Por mais que os males, por mais que as desgraças, por mais que as guerras, elas nos assolam, elas assolam os seres humanos, nós ainda contamos com a esperança que está presa na caixa. Outros vão entender que o mundo é um mundo de males e de sofrimentos. A esperança é aquela coisa mais difícil de se encontrar, porque ela está presa na caixa. Mas o mito nos ensina, nos faz pensar sobre outras questões. Por exemplo, a criação da mulher. Tanto o mito de Pandora, que vai dizer que ela foi criada para se vingar do homem que havia desobedecido a Deus, nós podemos ver na criação a partir do mundo ou da religião judaico-cristã, que Deus cria Eva para ser companheira de Adão. No entanto, lhe dá uma ordem categórica: pode comer de todas as frutas que está no Éden, menos aquela fruta ou fruto da árvore proibida. A Eva poderia se aproveitar, poderia gozar de todos os prazeres lá do paraíso, porém não poderia comer apenas um único fruto de uma única árvore. Ela não resiste e come aquele fruto proibido, aquele fruto que Deus havia proibido, e a partir disso, então, todos os males do mundo entram para a raça humana. O homem passa a sofrer, o homem passa a morrer, e com o suor do rosto ele deveria ganhar o seu sustento. A mesma coisa aconteceu com o mito de Pandora. O homem vivia em paz, sem males, e no momento em que Pandora foi enviada para ser sua companheira, para alegar os homens, ela traz dentro da caixa todos os males do mundo. E, desobedientemente, ela abre aquela caixa e todos os males, tudo aquilo que iria fazer o homem infeliz sai da caixa e toma conta do mundo. Somente a esperança é que fica dentro da caixa. Por isso que o homem vive atrás da esperança e muitas vezes ela é tão difícil de ser alcançada. Também nós podemos aqui constatar que a partir
da caixa de Pandora, a maldade ela pode surgir a partir da desobediência. É isso que também explica dentro da cultura da religião judaico-cristã, assim como do mito da Pandora, que a curiosidade ela pode ser maléfica, a desobediência pode ser maléfica. Uma das grandes causas de desavença no mundo é exatamente a curiosidade e a desobediência. E também algo relevante deste mito é que ele trabalha a questão do pensamento sobre a origem do bem e do mal. Então o mito ele é um dos primeiros a problematizar esses dois temas, o bem e o mal, o que é o bem e o que é o mal. Então é daí a relevância deste mito. Então os mitos, eles são importantes, porque eles são uma forma de explicar o mundo, de explicar aquilo que o homem tem necessidade, sobre a sua origem, sobre o futuro. Então os mitos, eles têm esse propósito, assim como a religião. A religião procura nos dar explicações, aquelas que nós buscamos para a nossa vida, através de um discurso, o discurso religioso. Os mitos, eles são bem parecidos com o discurso religioso, os discursos mitológicos são muito parecidos com os religiosos, porque eles vão tratar de temas e de questões sobrenaturais. Daí a importância dos mitos. Então fica aí, caríssimo aluno e caríssimos companheiros que me seguem, sobre este mito, reflitam sobre ele, façam as suas análises e leiam mais para você descobrir a importância e a dimensão dos mitos para a humanidade. Eu termino aqui o vídeo e voltarei com outros temas relevantes para a educação e para o conhecimento de uma forma geral. Um abraço a todos e até a próxima.